Meu filho vinha jantar na minha casa todo domingo. Trazia refrigerante, trazia pão, abraçava o pai, me dava beijo na testa. Os vizinhos diziam: "Que filho bom, visita os pais todo domingo." Ninguém sabia o que acontecia depois do almoço, quando a porta da cozinha trancava. Quando meu marido surdo assistia televisão sem ouvir nada. Foram 6 anos, 312 domingos. E no último domingo, eu servi o café mais doce que aquele homem já tomou na vida. Só que o doce não era açúcar. "Oi, meus queridos. Oi, meus filhos. Que bom que vocês vieram me visitar hoje. Que bom mesmo. Puxa uma cadeira aí, fica à vontade, que essa vovó aqui tem uma história para contar. Uma história pesada, eu aviso logo. Mas que precisa ser contada, porque o silêncio quase me matou e eu jurei que nunca mais ia ficar calada. Meu nome é Nazaré. Nazaré Conceição Barbosa. Tenho 68 anos. Moro aqui em Marituba, na região metropolitana de Belém do Pará, numa casinha de 2 cômodos no bairro Santa Lúcia. Casa simples, meus queridos. Parede de tijolo sem reboco, telha de fibrocimento, chão de cimento grosso. Rua de terra batida, que quando chega dezembro alaga tudo. A água entra pela porta e a gente tem que erguer os móveis em cima de tijolo. Mas é a minha casa. É aqui que eu tô viva. E estar viva, depois do que eu passei, já é muita coisa. Vocês me encontraram aqui na meia varanda. Um pedacinho de cimento coberto com uma telha que o Raimundo botou anos atrás, cuidando dos meus passarinhos. Tenho 3 gaiolas aqui, olha. Naquela ali tem o Pretinho, um coleirinho que canta de manhãzinha que é uma beleza, acorda a vizinhança inteira. Na do meio tem a Jurite, que é uma rolinha mansa que come na minha mão, bicando devagarinho com aquele biquinho quente. E naquela outra tem o Trovão, um canário da terra que é brabo que só ele, mas comigo fica mansinho, inclina a cabecinha pro lado e fica me olhando como se entendesse cada palavra que eu falo. Eu cuido deles todo dia, troco a água, coloco alpiste fresco, limpo a gaiola com cuidado. Converso com eles, acredita? Converso mesmo. De manhã, antes do sol esquentar, eu sento aqui nessa cadeira de plástico e fico conversando com meus passarinhos como se eles fossem gente. Conto o que sonhei. Conto o que vou cozinhar. Conto as coisas que passam na minha cabeça. Porque passarinho não julga, não pergunta, não duvida. Passarinho só canta. E nessa casa, por muito tempo, o único som bonito que eu ouvia era o canto deles. O Pretinho cantava e eu fechava os olhos e por alguns segundos eu esquecia. Esquecia os domingos, esquecia a porta trancando, esquecia tudo. Só ficava o canto dele e o barulho do vento na mangueira do vizinho. Comecei a criar passarinho depois que tudo aconteceu. Antes eu não tinha paciência para bicho, não tinha cabeça para nada que não fosse sobreviver ao próximo domingo. Mas uma vizinha me deu o Pretinho de presente quando eu voltei para casa, disse que era para alegrar a casa. E alegrou. Cada vez que ele canta, eu sinto que a vida tá dizendo: "Nazaré, tu ainda tá aqui, tu aguentou." E eu respondo baixinho: "Tô aqui sim, Pretinho. Tô aqui." Meu marido é o Raimundo. Raimundo Barbosa Pinto. Ele tem 73 anos. Homem grande, 1,80 de altura, forte de corpo, mas lento de movimento agora. Foi estivador no Porto de Belém por 30 anos. Carregou saco de farinha, caixa de peixe, fardo de tudo quanto é coisa. O peso do mundo nas costas daquele homem. Aposentou faz tempo. E agora fica sentado ali na cadeira da sala, assistindo televisão sem som, com a legenda passando embaixo, porque o Raimundo é surdo. Surdo dos 2 ouvidos. Perdeu a audição aos poucos, lá pros 50 e poucos anos. Foi indo, foi falhando, e quando deu por si, não ouvia mais nada. Nem o passarinho, nem a televisão, nem a minha voz, nem o barulho da chuva no telhado, nem o som de uma porta trancando. Mas a gente conversa, viu? Conversa com sinal, com gesto, com olhar. Mais de 40 anos juntos, a gente inventou nossos próprios sinais. Eu faço assim com a mão e ele sabe que tô dizendo bom dia. Ele faz assim e eu sei que tá dizendo tô com fome. Tem sinal pra tudo. Pra obrigado, pra boa noite, pra tô com saudade, pra eu te amo. A gente se entende no silêncio. Sempre se entendeu. Mas teve um silêncio que ele não entendeu. Um silêncio que eu guardei dele durante 6 anos.
E esse silêncio quase me destruiu. Eu vivo do BPC, meus queridos. Um salário mínimo por mês, porque cuido do Raimundo. É pouco. Dá pro arroz, pro feijão, pra farinha d'água, pro café. Quando sobra um trocadinho, compro frango. Compro frango pro domingo. Domingo? Essa palavra me dá um nó no estômago até hoje. Um nó que aperta, que embrulha, que faz meu corpo lembrar de coisas que minha cabeça quer esquecer. Vocês vão entender por quê. E antes de eu começar a contar, me faz um favor, meus queridos. Me conta aqui nos comentários. De qual cidade vocês estão me assistindo? De que cantinho desse brasão enorme vocês estão me ouvindo agora? E em que hora do dia vocês estão vendo esse vídeo? De manhãzinha com o cafezinho quente, depois do almoço naquela soneira boa, ou já de noitinha, deitado na cama com o celular? Eu leio cada comentário, viu? Cada um. E fico feliz demais em saber que tem gente espalhada por esse país todo que tira um tempinho do dia para ouvir essa vovó aqui. Me conta, tá? E se vocês puderem, aperta o botãozinho de like aí pra mim, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e ativa aquele sininho que toda vez que sair história nova vocês vão ficar sabendo. Faz isso por essa vovó, faz? Vamos criar uma corrente de gente que se importa. Bom, agora vou contar. Mas eu preciso voltar lá atrás primeiro. Lá no começo de tudo. Porque para vocês entenderem o que aconteceu naquela cozinha, vocês precisam conhecer a mulher que eu era antes de virar quem eu sou agora. Precisam conhecer a menina que brincava na lama debaixo da palafita, que sonhava em ser professora, que achava que o mundo era bom. Porque era. O mundo era bom. Até deixar de ser. Eu nasci em 1958, numa cidadezinha chamada Barcarena, no interior do Pará. Lugar de rio largo, de mata fechada, de céu tão grande que parece que o mundo não tem fim. Barcarena naquele tempo era só mato, rio e gente simples. Não tinha asfalto, não tinha hospital, não tinha quase nada do que tem hoje. Mas tinha vida, meus queridos. Tinha uma vida bonita escondida naquela simplicidade. Meu pai se chamava Edmundo. Edmundo Conceição da Silva. Homem magro, escuro de sol, com as costas curvadas de tanto trabalhar. Ele trabalhava na olaria, fazendo tijolo. Acordava às 4 da manhã, quando o céu ainda estava preto, e ia andando no escuro até a olaria, que ficava a quase 1 hora de caminhada. Voltava às 6 da tarde, com as mãos vermelhas de barro, as unhas encardidas, o corpo moído, mas nunca reclamava. Nunca. Eu nunca ouvi meu pai reclamar da vida. Ele chegava, tirava as botas enlameadas na porta, lavava as mãos no balde de água que minha mãe deixava na entrada e sentava no banco de madeira da cozinha. Minha mãe servia o jantar e ele comia em silêncio, mastigando devagar, olhando para o prato como se estivesse agradecendo cada grão de arroz. Homem calado, de poucas palavras, mas de coração imenso. Nunca levantou a mão para ninguém. Nunca gritou comigo, nem com meus irmãos. Quando eu fazia arte, e eu fazia bastante, viu, eu era danada. Ele olhava com aquele olhar firme, os olhos escuros parados em mim, e dizia baixo: Nazaré, isso não se faz. E só o olhar já bastava. A gente respeitava o pai pelo amor, não pelo medo. Respeito que nasce de medo é prisão. Respeito que nasce de amor é raiz. E meu pai era raiz. Minha mãe era Raimunda. Raimunda Barbosa Conceição. Sim, meus queridos, minha mãe e meu marido têm o mesmo sobrenome, Barbosa. Mas não são parentes, não. É que no interior do Pará, Barbosa tem em cada esquina, é que nem Silva em cidade grande. Minha mãe era mulher pequena de corpo, mas grande de presença. Voz grossa, braço forte, mão pesada na hora de amassar a massa da tapioca e mão leve na hora de passar no meu cabelo de noite quando eu não conseguia dormir. Ela lavava roupa no igarapé, ajoelhada na pedra, batendo as peças com força, cantando baixinho enquanto o sol batia na água e fazia tudo brilhar. Fazia farinha de mandioca no forno de barro, passava horas ali, mexendo, torrando, o suor escorrendo no rosto, o cheiro da farinha fresca se espalhando pela casa toda. E cozinhava para o batalhão. Porque a gente era batalhão mesmo.
Eu era a terceira de 7 filhos. Tinha o Edmundo filho, que era o mais velho e o mais sério, depois a Teresa, que era a bonita da família, depois eu, que era a leitora, a sonhadora, depois o Valdir, que era o arteiro, a Glória, que era quietinha, o Manuel, que nasceu chorando e nunca mais parou, e a caçula Dorinha, que era a princesa de todo mundo. A casa era de palafita, meus queridos. Casa suspensa em estacas de madeira grossa por causa da maré. O rio subia e a água passava por baixo da casa, fazendo barulho de correnteza, levando folha, galho, tudo o que encontrava pela frente. Quando a maré descia, o terreiro embaixo ficava de lama escura, cheirando a rio, e a gente brincava ali, descalço, enlameado dos pés à cabeça, feliz como só criança sabe ser feliz. Minha mãe gritava da janela: "Nazaré, sai dessa lama que tu vai pegar doença!" E eu fingia que não ouvia e continuava fazendo bolinho de barro, construindo casinha, inventando um mundo ali naquela lama que para mim era o lugar mais bonito da terra. A casa tinha 3 cômodos. O quarto dos meus pais, com a cama de madeira rangendo toda noite, o quarto dos filhos, onde dormíamos os 7 em redes amarradas nas vigas do teto, e quando ventava forte a casa inteira balançava e as redes balançavam junto e parecia que a gente estava num barco. E a cozinha, que era o coração de tudo. Fogão de barro no canto, panelas de alumínio amassadas penduradas na parede num prego e um tacho grande de cobre que era o orgulho da minha mãe. Naquele tacho ela fazia tacacá nos domingos, meus queridos. O cheiro do tucupi fervendo com o jambu é uma coisa que eu sinto até hoje quando fecho os olhos. Cheiro forte, cheiro azedo, cheiro quente, cheiro de infância, cheiro de casa, cheiro de um tempo onde a vida era simples, era dura, mas era limpa. Limpa de maldade, limpa de dor. Minha infância foi boa, meus queridos. Eu preciso dizer isso. Eu preciso que vocês saibam que eu tive uma infância boa. Porque o que veio depois foi tão pesado, mas tão pesado, que as pessoas podem pensar que minha vida inteira foi escuridão. Não foi. Teve um tempo de luz. E é nessa luz que eu me agarro quando a cabeça quer me levar para os lugares escuros da memória. A gente não tinha muito. Não tinha sapato. Sapato era luxo, só para domingo de missa. Não tinha brinquedo de loja. A gente inventava. Boneca de espiga de milho, carrinho de lata de sardinha, peteca de pena de galinha. Não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, não tinha nada do que hoje vocês têm e acham normal. Mas tinha comida na mesa todo dia, mesmo que fosse só arroz com peixe e farinha. Tinha mãe que cuidava com mão firme e coração mole. Tinha pai que trabalhava sem reclamar e voltava para casa todo dia. E tinha o rio de Barcarena, largo, escuro, cheio de mistério. A gente tomava banho de tarde, quando o sol ia baixando e a água ficava morna. Pescava de anzol com linha de carretel amarrada num pedaço de pau. E ficava ali sentada na margem, os pés na água, olhando as canoas passando carregadas de açaí, de farinha, de carvão, indo para os mercados de Belém. E eu ficava imaginando: como será Belém? Será que é tão grande assim? Será que tem escola bonita, com livro de verdade, com quadro negro e giz? Porque eu queria estudar, meus queridos. Eu queria estudar mais que tudo. Na escola, eu era das melhores. A professora Zulmira, Dona Zulmira, mulher santa, magra, de óculos grosso, que veio de Belém para dar aula no interior por amor, porque dinheiro ela não ganhava quase nada, ela me incentivava. Dizia: "Nazaré, tu tem cabeça boa, tu pode ir longe", e me emprestava livros. Livros dela, da biblioteca pessoal dela, que ela trazia na mala quando voltava de Belém. Eu levava para casa e lia à luz do lampião, com os mosquitos zunindo no ouvido, com o barulho do rio passando embaixo da casa. Lia até minha mãe apagar o lampião e dizer: "Dorme, Nazaré, que amanhã tem serviço." E eu deitava na rede, no escuro, e ficava inventando história na cabeça. Viajava para os lugares dos livros, conhecia pessoas que não existiam, vivia vidas que não eram minhas. Eu queria ser professora, esse era meu sonho. Ensinar criança a ler, a escrever, a sonhar como eu sonhava naquela rede, no escuro, com o rio cantando embaixo de mim. Os domingos na minha infância eram festa, meus queridos. Minha mãe acordava cedo e começava a cozinhar.
maniçoba, aquele prato paraense sagrado que cozinha por dias, com a folha de maniva purgada, com charque, com mocotó, com tudo quanto é carne que desce para arrumar. O cheiro tomava conta da casa, saía pela janela, descia pela rua e os vizinhos já sabiam. É domingo na casa do Edmundo. A gente almoçava junto, os 7 filhos, o pai na cabeceira, a mãe servindo, cada um com um prato no colo porque mesa grande a gente não tinha. Depois do almoço, meu pai deitava na rede e dormia, roncando que fazia a rede balançar. Nós saíamos para brincar na rua de terra, de pega-pega, de esconde-esconde, de roda. A tarde ia passando, o sol ia abaixando, e o céu do Pará ficava daquele jeito que só quem vive aqui conhece. Rosa, laranja, roxo, tudo junto, como se Deus estivesse pintando uma tela nova todo dia. Não tinha maldade nenhuma naqueles domingos. Domingo era dia de família, de comida, de riso, de descanso. Foi só muito, muito depois que domingo virou uma palavra que me fazia tremer. Uma palavra que me fazia vomitar. Uma palavra que eu queria arrancar do calendário e jogar fora. Mas isso eu conto daqui a pouco, meus queridos, daqui a pouco. Quando eu entrei na adolescência, a vida foi mudando devagar, como muda a maré, tão de mansinho que a gente nem percebe, e quando vê, já tá tudo diferente. Eu continuava estudando na Escola Municipal de Barcarena. Ia a pé todo dia, descalça na maioria das vezes, porque sapato era coisa para ocasião especial. Era boa aluna, gostava de português e de história. Dona Zulmira continuava me incentivando. Dizia que eu tinha futuro, que podia ir para Belém fazer o magistério, virar professora de verdade, com carteira assinada e tudo. Eu sonhava com isso. Sonhava acordada, sonhava dormindo. Via minha vida em Belém, numa escola grande, com quadro negro de verdade, com livros na estante, com alunos sentados nas cadeiras me olhando e eu ali na frente, ensinando. Esse sonho era a coisa mais preciosa que eu tinha. Mais preciosa que qualquer brinquedo, qualquer roupa, qualquer coisa que o dinheiro compra. Era meu sonho e ninguém podia tirar de mim. Minha adolescência foi tranquila, meus queridos. Eu ajudava minha mãe na casa, ia pro igarapé lavar roupa com ela, ajudava a torrar farinha, cuidava dos irmãos menores quando minha mãe ia na feira de Barcarena comprar peixe. De noite, sentava perto do lampião e lia meus livros emprestados. Nos domingos, ia na igrejinha do bairro com minha mãe, de vestido engomado e cabelo trançado. Vida simples, vida comum. Vida de menina do interior que não sabia que o mundo podia ser cruel. Que achava que o pior que existia era chuva demais alagando a casa ou peixe que não mordia a isca. Inocência, meus queridos. Abençoada inocência. Foi com 18 anos que conheci o Raimundo. Eu tinha acabado de completar a maioridade. Ele tinha 23, trabalhava no Porto de Belém carregando carga e veio para Barcarena visitar um primo que morava perto da olaria do meu pai. Grandão, forte, com braço grosso de quem carrega peso o dia inteiro. Mão áspera, calejada, cheia de marca. Mas tinha um sorriso calmo, um jeito manso de falar, baixo, como se pedisse licença para existir. E esse jeito me conquistou, porque eu estava acostumada com um homem que gritava na feira, que brigava no bar, que falava alto para mostrar força. O Raimundo falava baixo. E a força dele era justamente essa. Não precisava gritar para ser ouvido. Ele me viu na missa do domingo, ficou olhando. Aquele olhar de homem encantado, sabe? Olhar parado, boca meio aberta, como se tivesse visto algo bonito pela primeira vez. Depois da missa, veio falar com meu pai. Direitinho, como se fazia naquele tempo. Tirou o chapéu, cumprimentou minha mãe, pediu licença para conversar comigo. Meu pai olhou para ele de cima a baixo, olhou para mim, coçou o queixo e disse: "Pode conversar, mas na frente de todo mundo." E assim a gente começou. Conversas na porta da igreja, depois do culto dominical. Ele vinha de Belém todo final de semana para me ver. Pegava o barco de madrugada, atravessava a baía, chegava com a roupa amassada e o rosto cansado, mas sorrindo. Trazia presente para o meu pai. Cigarro de palha que meu pai adorava. Trazia fruta para minha mãe. Manga, cupuaçu, graviola. E trazia conversa para mim,
Me contava de Belém, do porto, dos navios enormes que vinham de longe, de gente que falava língua diferente. E eu ouvia encantada, porque era como se ele tivesse trazendo o mundo para dentro daquela barcarena que eu nunca tinha saído. Minha mãe gostava dele. Dizia: "Esse rapaz é bom, Nazaré. Tem emprego, tem respeito. Não bebe, não briga. Segura esse, filha." E eu segurei. Segurei com as duas mãos, com o coração inteiro. Porque o Raimundo era bom de verdade. E continuou sendo bom a vida inteira. Por isso essa história dói tanto, meus queridos. Porque o homem que me fez sofrer não foi o Raimundo. Nunca foi o Raimundo. Foi quem saiu dele, foi o que saiu da gente. Casei com 19 anos. Cerimônia simples na igrejinha de Barcarena. Eu, de vestido branco que minha mãe costurou com tecido comprado na feira. Ele, de calça social e camisa engomada, suando no calor, mas sorrindo daquele jeito manso que me fazia sentir segura. Minha mãe chorou a missa inteira. Meu pai deu um abraço no Raimundo e disse só uma frase: "Cuida dela." E o Raimundo cuidou. Sempre cuidou. Até o dia em que não pôde mais me ouvir pedindo socorro. Depois do casamento, mudamos para Belém. O Raimundo tinha um quarto alugado no bairro do Jurunas, pertinho do porto, num cortiço de madeira com 10 famílias dividindo um banheiro e um tanque de lavar roupa. Apertado, quente, barulhento. O cheiro de peixe do ver-o-peso entrava pela janela misturado com o cheiro de esgoto. De noite, o barulho dos bares tomava conta e eu demorava para dormir. Mas era nosso cantinho. Eu cozinhava no fogão de 2 bocas, limpava aquele quartinho até brilhar e esperava o Raimundo voltar do porto. Ele saía de madrugada e voltava de noite, destruído, com dor nas costas, nos braços, nas pernas. Eu esquentava a água e passava pano quente nas costas dele. Ele suspirava de alívio e dizia: "Obrigado, Nazaré." E era tudo que eu precisava ouvir. Em 1982, quando eu tinha 24 anos, nasceu o Alcindo, meu único filho. Alcindo Barbosa Pinto. Nasceu no Hospital Público de Belém, num calor de março que derretia, com 3,5 quilos, chorando alto, os punhos cerrados, já brabo com o mundo. O Raimundo pegou aquele menino no colo e eu vi uma coisa que nunca tinha visto: lágrima no rosto do meu marido. A única vez na vida que eu vi Raimundo chorar antes de tudo acontecer. "É meu filho, Nazaré. Nosso filho." E a voz dele quebrou. E eu chorei junto. E a enfermeira sorriu. E o mundo naquele momento era perfeito. Perfeito de um jeito que eu não sabia que ia acabar. O Alcindo cresceu no Jurunas primeiro, depois a gente se mudou para Marituba, que era mais barato, onde a gente conseguiu comprar essa casinha com o dinheiro que o Raimundo juntou em 30 anos de porto. Tostão por tostão, centavo por centavo, suor por suor. 2 cômodos, chão de cimento, telhado de fibrocimento. Mas era nossa, registrada, com escritura no nome do Raimundo. Pela primeira vez na vida, eu tinha endereço de verdade, número na porta, casa que ninguém podia tirar. O Alcindo cresceu quieto, parecido com o pai. Não dava trabalho na escola. Ia e voltava sozinho. Fazia dever na mesa da cozinha, enquanto eu costurava para fora para ganhar um trocado. Menino reservado, não era de muitos amigos, mas era respeitoso. Chamava sim senhor e sim senhora. Os vizinhos gostavam dele. "Menino bem criado, dona Nazaré", diziam. E eu tinha orgulho de mãe que fez o que pôde com o pouco que tinha. Quando fez 22 anos, o Alcindo saiu de casa. Foi morar com uma mulher no bairro do Coqueiro, em Belém. Arrumou emprego de segurança num supermercado da BR-316. Trabalhador, pontual, nunca faltou, nunca arrumou confusão no serviço. Na rua era "seu Alcindo, rapaz direito." Todo mundo falava bem. Ele teve 2 filhos com essa mulher. Eu via meus netos de vez em quando dava para ir até o Coqueiro de ônibus. Mas em 2017, a mulher dele foi embora. Voltou para Castanhal com os filhos. O Alcindo ficou sozinho. E aí começou a vir na minha casa todo domingo. Sem falta. Todo domingo. E eu, boba, agradecia a Deus. Meu filho tá voltando, eu pensava. A casa vai ter barulho de novo, vai ter riso,
vai ter vida. No começo era bonito, meus queridos. Era lindo. Ele chegava às 11 da manhã, de moto, buzinava na frente. Eu já estava com o almoço quase pronto. Arroz, feijão, frango, farinha d'água, vatapá quando eu conseguia comprar dendê e camarão seco. Sobremesa era café com bolo de milho ou biscoito de polvilho. O Alcindo comia bem, repetia, elogiava. Ninguém cozinha como a senhora, mãe. E eu sorria largo, com o coração cheio. Porque elogio de filho é o salário de mãe. É o pagamento por todas as noites sem dormir, por todas as roupas lavadas, por todos os pratos servidos. Elogio de filho é tudo que uma mãe quer. Depois do café, ele levantava e dizia: "Deixa que eu ajudo a limpar a cozinha, mãe. A senhora descansa." Filho que lava a louça. Que mãe no mundo não ia achar bonito? Ele ia para a cozinha. Eu ficava na sala com o Raimundo. E a porta da cozinha fechava. No começo, eu achei que era corrente de ar. A casa tem ventilação cruzada. Quando o vento sopra do leste, a porta da cozinha bate sozinha. Mas não era vento. Era a mão dele, trancando por dentro, com o trinco de ferro que eu mesma tinha mandado colocar anos antes para evitar que a porta ficasse batendo com o vento. Eu mesma dei a arma. Eu mesma botei o trinco na porta que virou minha prisão. A primeira vez que eu fui na cozinha buscar água e achei a porta trancada, bati e ele abriu na hora. Tava secando um prato, sorrindo. "Desculpa, mãe. Trinquei sem querer." Eu peguei a água e voltei para a sala. Não pensei nada. Porque por que eu ia pensar alguma coisa? Era meu filho, meu menino. Que mal poderia ter? Na segunda vez, mesma coisa. Escapou de novo, mãe, e deu uma risadinha. E eu acreditei. Porque mãe acredita em filho. Mãe acredita até quando não devia. Na terceira vez, ele demorou para abrir. Bati, e ele não abria. Uns 30 segundos que pareceram 30 minutos. Quando abriu, estava suando. Olho diferente, rosto diferente. Uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Eu perguntei: "Tá tudo bem, filho?" E ele limpou o suor da testa e disse: "Tudo. Tá quente aqui dentro, mãe." Março em Belém é um inferno de calor. Fazia sentido. Eu aceitei. E voltei para a sala. Na quarta vez, ele não esperou eu ir na cozinha. Depois do café, ele falou: "Mãe, vem me ajudar a guardar as panelas lá em cima do armário. A senhora sabe onde vai cada uma." E eu fui. Fui sorrindo, porque era meu filho me pedindo ajuda. Ele fechou a porta atrás de mim. Eu ouvi o trinco, aquele som de ferro batendo em ferro. Virei para perguntar por que trancou. E ele estava diferente. O rosto estava outro. Os olhos estavam outros. Não era meu filho. Era outro homem ali dentro daquele corpo. Um homem que eu nunca tinha visto e que eu ia ter que ver 312 vezes. O que aconteceu naquela cozinha, meus queridos, eu não vou descrever. Minha boca trava, minha garganta fecha. Meu corpo inteiro se contrai como se quisesse encolher até sumir. Mas eu digo uma coisa: quando acabou, ele destrancou a porta, saiu andando normalmente para a sala, deu um beijo na testa do pai que estava assistindo televisão sem som e disse com aquela voz calma, aquela voz de filho bom: "Tchau, pai. Domingo que vem eu volto." E voltou. Todo domingo, por 6 anos. Vocês devem estar se perguntando: por que eu não gritei? Por que eu não corri? Por que eu não contei? Eu fiz essas perguntas para mim mesma 312 vezes. Cada domingo, depois que ele ia embora, eu sentava naquela cozinha e perguntava: "Nazaré, por que tu não grita? Por que tu não pega tuas coisas e vai embora?" E a resposta era sempre a mesma. Sempre. Na primeira vez que eu tentei resistir, no segundo mês, quando eu ainda achava que podia lutar, ele apertou meu braço com tanta força que o osso estalou. Não quebrou, mas estalou. Um som seco, dentro da carne, que eu ouvi e senti ao mesmo tempo. E ele disse no meu ouvido, calmo, como quem fala do tempo, como quem comenta que vai chover amanhã: "A senhora grita, eu digo pro pai que a senhora tá louca, que tá com demência, eu interno a senhora, e o pai fica sozinho. Quem vai cuidar dele? Ninguém.
E era verdade. Verdade pura. O Raimundo sem mim não sobrevive. Surdo, dependente, sem saber cozinhar, sem saber ir no mercado sozinho, sem saber pegar ônibus, sem saber falar com médico. Se eu fosse internada, e o Alcindo conseguia, ele era o único filho, ele era quem assinava papel, ele era o responsável legal. O Raimundo morria. Morria de fome, morria de abandono, morria de tristeza, morria sentado naquela cadeira, na frente daquela televisão sem som, esperando uma esposa que não ia voltar. O Alcindo sabia disso. Sabia com a precisão de quem calculou cada detalhe. Usou o pai como escudo. Usou o amor que eu tinha pelo Raimundo como corrente. Se a senhora contar, o pai fica sozinho. E pronto. Estava selado. Eu me calei. Porque entre o meu corpo e a vida do meu marido, eu escolhi a vida do meu marido. Essa escolha me destruiu por dentro, me esvaziou, me tirou pedaços de mim que eu nunca vou recuperar. Mas eu fiz. E faria de novo. Porque o Raimundo é o único ser humano que me amou, sem pedir nada em troca. E eu não ia deixar ele morrer sozinho por minha causa. E tinha a vergonha, meus queridos. A vergonha é a coisa mais pesada que existe. Mais pesada que ferro, mais pesada que pedra. A vergonha come a gente por dentro como o cupim come madeira. Vai roendo devagar, silenciosa. E quando a gente percebe, já tá oca por dentro. Eu sou mãe. Ele é meu filho. Quem no mundo ia acreditar? Dona Nazaré, a senhora tá dizendo que seu próprio filho... Eu já ouvia a frase na minha cabeça. Já via os olhos arregalados, já via a boca se abrindo de espanto e se fechando de dúvida. Já sentia o julgamento caindo em cima de mim como chuva de pedra. Porque a sociedade não aceita. A sociedade acha que isso não existe. Que filho não faz isso com mãe. Que é coisa de outra gente, de outro lugar, de outra realidade. Mas existe. Existia na minha cozinha, todo domingo, com a porta trancada, com o pai surdo assistindo televisão na sala, sem ouvir nada, sem saber de nada. 6 anos, meus queridos. 6 anos são 312 domingos. Eu sei por que eu contava. Cada domingo, depois que ele ia embora, eu ia no quarto, abria o guarda-roupa e fazia um risco com caneta esferográfica azul no fundo da porta, onde ninguém via. Um risco para cada domingo. 312 riscos. 312 marcas. 312 vezes que eu morri por dentro e levantei de novo para dar o remédio do Raimundo, para esquentar o jantar, para fingir que estava tudo bem. O corpo, meus queridos, o corpo não mente. Mesmo quando a boca cala, o corpo grita. Teve domingo que ele chegava e eu sentia meu corpo inteiro gelar de um jeito que parecia que tinham jogado balde de água fria em mim. A mão tremia para servir o arroz no prato. O estômago fechava e eu não conseguia comer nem um grão. Eu ia no banheiro antes do almoço e vomitava. Vomitava de medo, de nojo, de ansiedade, de tudo misturado. Depois lavava o rosto, olhava no espelho e não reconhecia a mulher que me olhava de volta. Quem era aquela? Cadê a Nazaré que sonhava em ser professora? Cadê a menina que lia à luz do lampião? Cadê a moça que casou sorrindo e achava que o mundo era bom? Aquela mulher no espelho era um fantasma, um corpo vazio com olhos tristes. Voltava para a cozinha, servia a comida, sentava na mesa, sorria para o meu filho e comia devagar, mastigando sem sentir gosto, engolindo sem sentir fome. E o Alcindo ali, na minha frente, comendo com vontade, elogiando a comida, rindo, contando o caso do trabalho. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquela cozinha fosse só uma cozinha. Como se aquela porta fosse só uma porta. O Raimundo nunca desconfiou. Como ia desconfiar? Ele não ouvia, vivia no mundo do silêncio. E o Alcindo na frente do pai era perfeito. O filho perfeito. Abraçava o pai com carinho verdadeiro. E isso é o que mais me confundia, meus queridos, porque ele amava o pai. Amava de verdade. Ajudava o Raimundo a levantar da cadeira quando as pernas estavam duras. Ligava a televisão no canal certo, trazia pilha para o controle remoto, consertava a torneira que pingava.
Trocava a lâmpada que queimava. Filho exemplar. Os vizinhos diziam: Dona Nazaré, que bênção ter um filho assim. Visita toda semana. E eu sorria. Porque se eu não sorrisse, iam perguntar por quê. E eu não podia responder. As vizinhas me perguntavam: Dona Nazaré, a senhora está abatida, emagreceu, está doente? E eu dizia: é a pressão. Pressão alta, pressão baixa, pressão descontrolada. Pressão é a desculpa perfeita para a mulher velha. Todo mundo aceita, todo mundo entende, e ninguém faz mais nenhuma pergunta. A pressão virou meu escudo, minha mentira de todo dia, minha máscara. A pastora da igreja me perguntou uma vez, depois do culto de quarta-feira: Irmã Nazaré, a senhora está com o olhar triste. Faz tempo que eu reparo. Quer orar comigo? Eu disse sim. Ajoelhamos juntas. Ela orou em voz alta, pedindo paz, pedindo força, pedindo proteção divina. E eu chorei. Chorei soluçando, tremendo, com o corpo inteiro convulsionando de dor. A pastora achou que era a emoção da fé, que o Espírito Santo estava tocando meu coração. Não era. Era dor, meus queridos, dor pura. Mas eu não corrigi. Porque como é que eu ia falar? Como é que eu ia dizer, dentro da casa de Deus, o que meu próprio filho fazia comigo na cozinha da minha casa todo domingo? As palavras não saíam. Ficavam presas na garganta, como espinho engolido que não desce nem sobe. As noites depois dos domingos eram as piores. Eu deitava do lado do Raimundo, que dormia rápido. Sempre dormiu pesado, roncava baixinho. Parecia um motor de barco. E eu ficava ali, de olho aberto, olhando para o teto de cimento, ouvindo os grilos cantando do lado de fora, ouvindo os ratos correndo no telhado, sentindo meu corpo como se não fosse meu. Como se alguém tivesse roubado meu corpo e devolvido um corpo estranho. Um corpo que doía em lugares que não tinham machucado visível. Um corpo que pesava toneladas, que eu não reconhecia mais. E eu rezava, rezava baixinho, mexendo os lábios sem som. Deus, me leva, ou leva ele. Mas faz isso acabar, pelo amor do Senhor. E Deus não respondia, e amanhecia, e a semana passava. E o domingo seguinte chegava, e tudo se repetia, tudo igual. O mesmo almoço, o mesmo elogio, o mesmo café, a mesma porta trancando, o mesmo trinco batendo, o mesmo som de ferro que eu ouço até hoje quando fecho os olhos. Teve domingo que eu pensei em não abrir a porta da casa, em trancar tudo e não deixar o Alcindo entrar. Mas eu sabia que ele ia fazer escândalo. Ia bater na porta, ia gritar, e os vizinhos iam vir. E eu ia ter que explicar por que estava trancando a porta para o próprio filho. E eu não podia explicar. Teve domingo que eu pensei em fugir, pegar o Raimundo e ir embora para Barcarena, para a casa da minha mãe. Mas minha mãe já tinha morrido. Meu pai também. A casa de palafita nem existia mais. E o Raimundo, como é que eu ia levar um homem surdo, pesado, sem dinheiro, sem lugar para ir? Fugir para onde? Viver de quê? Teve domingo que eu pensei em morrer. Pensei várias vezes. Olhava para o telhado e pensava como seria fácil. Um nó. Um banquinho. E acabou. Não teria mais domingo. Não teria mais porta trancando. Não teria mais nada. Mas aí eu olhava para o Raimundo, sentado na cadeira, assistindo televisão sem som, fazendo sinal para mim pedindo café, e eu pensava: quem cuida dele se eu for? Quem dá o remédio? Quem faz a comida? Quem conversa com ele nos sinais que só nós dois sabemos? E eu desistia. Desistia de morrer por amor ao meu marido. O mesmo amor que me mantinha presa. A decisão não veio de raiva, meus queridos. Não veio de coragem. Veio de cansaço. De um cansaço tão fundo que parece que o chão abriu e eu caí num buraco sem fim. Um cansaço que mora nos ossos, na carne, num lugar que nem o sono alcança. Eu estava cansada de ter medo, cansada de tremer, cansada de contar domingos, cansada de existir daquele jeito que não era vida, era apenas respirar esperando o próximo golpe. Quem começou a desconfiar foi a Socorro, Dona Socorro, vizinha da frente, mulher de 60 anos,
olho vivo que nem gavião, língua afiada que cortava quem merecesse. Baixinha, gorda, de chinelo de dedo e vestido florido, sempre sentada na calçada de tardinha com um copo de café na mão, vendo tudo. Via quem entrava, quem saía, quem brigava, quem chorava, quem chegava bêbado, quem ia trabalhar, quem não ia. A Socorro era o jornal vivo do bairro Santa Lúcia. Ela me chamou num dia de semana, numa terça-feira de manhã, quando o Alcindo não estava. Eu tinha ido no portão jogar o lixo e ela atravessou a rua, olhando para os lados, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Nazaré, eu posso te perguntar uma coisa? Pode, Socorro. Todo domingo teu filho tranca a porta da cozinha. Eu vejo pela janela lateral da minha casa. Daqui do meu portão, eu tenho visão direta da tua cozinha. Ele entra, tranca, fica lá dentro um tempo, depois sai e vai embora. O que ele está fazendo lá dentro de porta trancada? Meu sangue gelou. Gelou como nunca tinha gelado antes. A rua ficou muda, o sol ficou frio, o mundo parou. Tá lavando louça, Socorro. Lavando louça de porta trancada? Os olhos dela apertaram, aquele olhar de mulher que sabe. É hábito dele. Ela me olhou. Daquele jeito, meus queridos. Daquele jeito que mulher olha para mulher quando sabe que a outra tá mentindo. Olho fixo, boca fechada, respiração presa, silêncio que pesa mais que palavra. Um silêncio que dizia tudo que a boca não falou. Nazaré, se tu precisar de ajuda, eu tô aqui. Eu não preciso de ajuda, Socorro. Tá tudo bem. Tá bom, mas eu tô aqui. E foi embora. Voltou para a calçada dela, sentou na cadeira de plástico e ficou olhando a rua como se nada tivesse acontecido. Mas a partir daquele dia, toda semana, toda vez que me via na rua, indo na padaria, voltando do culto, pendurando roupa no varal, ela repetia 3 palavras, sempre as mesmas. Eu tô aqui. Só isso. Não perguntava mais nada, não insistia, não pressionava, só repetia. Eu tô aqui. Eu nunca contei para ela o que acontecia, não naquele momento. Mas aquelas 3 palavras, meus queridos, aquelas 3 palavrinhas simples foram a corda que me segurou, pendurada no abismo sem cair. Porque saber que alguém existe ali do outro lado da rua, alguém que não vai embora, alguém que não vai desistir de você, mesmo sem saber o motivo, é o que separa o desespero da loucura total. Foi num domingo de setembro de 2023, o último domingo do mês. O Alcindo tinha acabado de sair. Beijo na testa do pai. Tchau, domingo que vem eu volto. A moto dele descendo a rua de terra, o barulho do motor sumindo. E eu na cozinha. Naquela cozinha. Lavando a louça de verdade. Sozinha. As mãos na água com sabão, a esponja passando no prato e o corpo doendo. A alma doendo mais. Doendo de um jeito que o corpo não dá conta de carregar. E eu olhei para o escorredor. Olhei para os objetos ali. Olhei demoradamente, sem piscar. Como quem enxerga algo que sempre esteve ali, mas que de repente ganha um significado novo. E pela primeira vez em 6 anos, eu não pensei em aguentar mais um domingo. Pensei em acabar com os domingos. Não em acabar comigo. Em acabar com eles. Acabar com o medo. Acabar com o trinco. Acabar com tudo. Fiquei parada na cozinha por um tempo que eu não sei medir. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido 1 hora. O tempo parou. E eu pensei com uma clareza que eu não tinha há anos. Pensei que eu tinha 65 anos. Que eu não ia aguentar mais 6. Que meu corpo não ia aguentar. Que minha cabeça não ia aguentar. Que um dia eu ia desmaiar no chão daquela cozinha e o Alcindo ia fazer o que quisesse. E eu não ia poder nem gritar. Pensei no Raimundo. Pensei que se eu morresse de desgaste, de doença, de tristeza, ele ia ficar nas mãos do Alcindo. E o Alcindo ia botar ele num asilo e esquecer. E o Raimundo ia morrer sozinho, surdo, triste, sem entender por que a esposa foi embora. Não. Eu não ia deixar isso acontecer. Voltei da cozinha. Fui pro quarto. Abri o armário debaixo da pia. E encontrei o que procurava. Produto para rato. Todo mundo no bairro tem. Casa velha,
Rato no telhado, rato no quintal, rato na cozinha. Eu comprava no mercadinho da esquina. Peguei o pacote. Pequeno. Leve. Guardei no bolso do avental. Na quarta-feira fui no culto. Sentei no banco de sempre, cantei os hinos, orei de joelhos, ouvi a palavra. A pastora falou de Deus proteger os inocentes, de Deus ser escudo e fortaleza. Eu olhei para o teto daquela igreja, para o ventilador girando devagar e pensei: Deus, eu pedi proteção 6 anos. Orei, jejuei, chorei, supliquei. Não veio, agora eu vou me proteger. Se for pecado, eu acerto com o Senhor depois. Mas eu não vou morrer naquela cozinha. Voltei para casa. Guardei o pacote no fundo do avental, pendurado atrás da porta do quarto, onde ninguém mexia. E esperei domingo. Os dias entre quarta e domingo foram os mais longos da minha vida. Eu cozinhava para o Raimundo, dava o remédio de pressão de manhã e de noite, trocava na água dos passarinhos, ia na padaria comprar pão, varria a casa, lavava a roupa no tanque, tudo normal, tudo igual. Mas por dentro, eu estava diferente. Eu estava decidida. E decisão firme, meus queridos, traz uma calma estranha. Uma calma que não é paz. É resolução. É quando a pessoa para de lutar contra a correnteza e começa a nadar para uma direção. Qualquer direção. Desde que seja para frente. Na noite de sábado, eu não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo a respiração do Raimundo. Fiz a conta na cabeça. 312 domingos. 6 anos da minha vida. 6 anos do meu corpo sendo usado como se não fosse meu. 6 anos de porta trancando. 6 anos de fingimento. 6 anos de café servido com sorriso falso para um homem que me chamava de mãe e me tratava como objeto. E pensei no menino. No meu menino. No bebê que eu amamentei no quarto do cortiço do Jurunas. No menino que chorava de medo de trovão e eu apertava contra o peito até ele dormir. No menino que eu levei para a escola segurando pela mão, com a mochilinha nas costas, sorrindo, cheio de vida. Aquele menino existiu. Existiu de verdade. E em algum momento, em algum lugar, aquele menino morreu e nasceu um monstro no lugar dele. E eu ia ter que acabar com os dois, porque não tinha como separar. Chorei calada, sem som, a noite inteira. O travesseiro ficou encharcado. O Raimundo dormiu sem saber. E amanheceu. Domingo. 1º de outubro de 2023. Sol forte desde cedo. Calor de Belém que gruda a roupa no corpo, que faz o suor escorrer antes mesmo de se mexer. Outubro no Pará é prenúncio de inverno amazônico, quando o calor aperta antes de a chuva desabar. Eu acordei às 5 da manhã. Não que eu tivesse dormido. Levantei da cama como quem levanta de uma trincheira. O corpo pesado, os olhos secos de tanto chorar. Fui para a cozinha, fiz café para o Raimundo, coei no coador de pano do jeito que ele gosta. Esquentei o pão de ontem, dei o remédio de pressão dele com um copo d'água. Sentei ele na cadeira da sala, liguei a televisão. Ele olhou para mim e fez nosso sinal de bom dia. E eu fiz de volta, sorrindo. Sorrindo de verdade, meus queridos, porque aquele homem era a razão de eu estar ali. Era o motivo de eu ter aguentado cada um dos 312 domingos sem desistir. Sem ele, eu já teria ido embora desse mundo há muito tempo. Comecei a cozinhar às 8. Arroz soltinho, feijão temperado, frango ao molho com batata e fiz vatapá. Vatapá de verdade, com dendê, com amendoim torrado e moído, com camarão seco, com leite de coco, o prato preferido do Alcindo. O cheiro foi tomando conta da casa, saindo pela janela, se espalhando pela rua. Daqueles cheiros que fazem o vizinho suspirar e dizer: "Tão cozinhando gostoso ali." Eu queria que a última refeição dele fosse a preferida. Eu não sei explicar por quê, meus queridos. Talvez porque mesmo querendo o que eu queria, mesmo tendo decidido o que eu decidi, eu ainda era mãe dele. E mãe alimenta. Mãe sempre alimenta. Até o último prato. Às 11, o Alcindo chegou. Buzinou na frente como sempre. Entrou sorrindo, sacola na mão. Refrigerante grande e pão de queijo. Abraçou o pai com força, levantou ele da cadeira para dar aquele abraço de homem. Depois veio até mim,
Beijou minha testa. Bom dia, mãe. Tá cheirando bem. Fiz vatapá. A senhora é demais. A senhora é demais. Meus queridos, eu quase desisti nessa hora. Quase. Porque a voz era do meu menino. Do menino que eu carreguei no colo. Do menino que chamava mamãe com aquela voz fina de criança. Do menino que segurava minha mão para atravessar a rua. Aquele menino estava ali dentro, em algum canto daquele corpo grande e forte, escondido debaixo do monstro que tomou conta dele. E eu ia acabar com tudo, com o monstro e com o menino, porque eles moravam no mesmo lugar. Almocei com eles, os três na mesa. Raimundo comendo devagar, mastigando com cuidado, sem ouvir nada. Alcindo comendo rápido, repetindo o vatapá 2 vezes, elogiando, sorrindo, contando que o chefe no supermercado ia dar aumento para ele. Eu comendo quase nada, o estômago fechado, a mão suando, o pacote no bolso do avental pesando como bigorna. O almoço durou 40 minutos. 40 minutos que pareceram 40 horas. Cada vez que ele levava o garfo à boca, eu olhava. Cada vez que ele sorria, eu olhava. Eu estava gravando aquele rosto na memória, o rosto do meu filho, do homem que meu filho virou, porque eu sabia que ia ser a última vez. Depois do almoço, eu levantei. Vou fazer o café. Fui para a cozinha, sozinha. Fechei a porta. Dessa vez, quem fechou a porta fui eu. E pela primeira vez em 6 anos, fechar aquela porta não significou prisão. Significou decisão. Preparei o café. Coador de pano, água fervendo, pó de café. Normal. O ritual de sempre. Servi em 3 xícaras. Na do Raimundo, café puro, sem açúcar, como ele gosta desde sempre. Na minha, café com leite. Na do Alcindo, café com açúcar. Muito açúcar. Para disfarçar. Abri o pacote, mão tremendo. Coração batendo tão forte que eu sentia a pulsação no pescoço, nas têmporas, na ponta dos dedos. O suor pingava do rosto dentro da xícara. Coloquei na xícara dele. Misturei com a colher. O produto sumiu no café. Não mudou a cor. Não mudou o cheiro. Sumiu como se nunca tivesse existido. Levei as 3 xícaras para a mesa. Coloquei cada uma no seu lugar. O Raimundo na frente dele. A minha na frente de mim. A do Alcindo na frente dele. Café tá pronto. Alcindo pegou a xícara. Soprou. Tomou um gole. Tá doce hoje, mãe. Coloquei mais açúcar. Tu gosta doce. Ele sorriu. Aquele sorriso. Tomou o 2º gole. 3º, 4º, 5º. Tomou tudo. Colocou a xícara vazia na mesa. Limpou a boca com as costas da mão. Eu olhei cada gole. Sem piscar. Sem respirar quase. Cada gole era um domingo acabando. Cada gole era um trinco destrancando. Cada gole era um risco no guarda-roupa que ganhava significado. Eu olhei como ele me olhava naquela cozinha trancada, sem desviar. Só que o meu olhar não era de maldade, era de fim, de acabou, de 312 domingos terminam agora nessa xícara. Ele levantou da cadeira. Bom, vou ajudar a Lin. Parou no meio da frase. A mão foi pro estômago. O rosto mudou de cor. Sentou de volta, devagar, como se as pernas tivessem amolecido. Mãe, tô com uma dor. Eu fiquei sentada, olhando, calada. Pela primeira vez em 6 anos, calada por escolha. Não por medo, não por vergonha, por decisão. A dor aumentou. Ele dobrou o corpo sobre a mesa. A testa suou. A mão agarrou a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Os olhos arregalaram. Mãe, o que... Ele me olhou. E eu vi nos olhos dele o momento exato em que ele entendeu. Não pela dor, pela minha calma, porque meu rosto estava calmo. Pela primeira vez em 6 anos, meu rosto estava sem medo na presença dele. E ele entendeu. Entendeu que a calma significava que eu tinha feito alguma coisa, que a mulher que tremeu 312 vezes agora estava parada como pedra. E pedra não treme. Eu levantei. Fui até o Raimundo, peguei o controle da televisão da mão dele, desliguei. Olhei nos olhos do meu marido e fiz nosso sinal de vai pro quarto.
Ele me olhou confuso, mas levantou devagar e foi. Eu fechei a porta do quarto atrás dele. Para ele não ver. Para ele não saber. Não naquele momento. Voltei para a sala. O Alcindo estava no chão. Tinha caído da cadeira. O corpo se contorcendo. E eu sentei. Sentei na cadeira do Raimundo. A cadeira ainda quente do corpo do meu marido. E fiquei ali. 40 minutos, meus queridos. 40 minutos eu fiquei sentada naquela cadeira, olhando. Não vou dizer que não senti nada. Senti. Senti tudo ao mesmo tempo. Senti dor, porque era meu filho. Senti alívio, porque eram os últimos minutos do meu pesadelo. Senti culpa, porque eu era mãe e mãe não faz aquilo. Senti paz, porque eu sabia que domingo que vem eu ia cozinhar sem medo. Tudo junto. Tudo misturado. Como uma tempestade dentro do peito que não sabe se é chuva ou se é trovão. Quando parou, eu esperei mais um tempo. Depois levantei. Fui até ele. Conferi. Fui pro quarto. O Raimundo estava deitado, olhando pro teto. Olhei para ele. Fiz nosso sinal de calma. Ele fez de volta. Fez também o de tá tudo bem? E eu respondi com o de tá. E voltei para a sala. Peguei o telefone. Disquei pro socorro. Meu filho passou mal depois do almoço. Tá no chão. Acho que morreu. A voz da atendente pediu calma. Eu já estava calma. Desliguei e esperei. A ambulância chegou rápido. Confirmaram o óbito. Levaram o corpo. A primeira versão foi mal súbito. Homem de 41 anos, forte, podia ser qualquer coisa. Infarto, derrame, parada cardíaca. Coisas que acontecem. Mas a perícia pediu exame. Rotina quando o homem saudável morre de repente. E o resultado veio. E a polícia veio atrás. A delegada que apareceu era mulher. Séria, cabelo preso, roupa discreta, olhar firme de quem já viu muita coisa nessa vida. Sentou na cadeira da minha sala, de frente para mim, com um bloquinho na mão e uma caneta. E perguntou com a voz baixa: Dona Nazaré, a senhora sabe o que aconteceu com seu filho? Sei. Fui eu. Silêncio. A delegada olhou para o escrivão que estava do lado. Olhou de volta para mim. A senhora pode repetir? Fui eu que coloquei veneno no café dele, e eu vou te contar por quê. E contei. Tudo. Os 6 anos. Os 312 domingos. A cozinha, a porta, o trinco, a surdez do Raimundo, a ameaça de internação, o braço que estalou, a vergonha, o medo, a dor, o silêncio, os riscos no guarda-roupa, tudo. Pela primeira vez em 6 anos, eu abri a boca e deixei sair. E saiu como represa que arrebenta. Tudo de uma vez, sem parar, sem controlar, sem pensar em como ia soar, sem medir palavra. Saiu e inundou aquela sala. A delegada ouviu sem interromper. Nem uma vez. O escrivão parou de digitar no meio do meu relato. A caneta dele ficou suspensa no ar. A policial que estava na porta virou de costas e eu vi ela passando a mão no olho, devagar, tentando disfarçar. Quando eu terminei, a delegada ficou em silêncio por muito tempo. O ventilador de teto girava fazendo aquele barulho de pá cortando o ar. A televisão estava desligada. O Raimundo estava no quarto. A casa estava vazia de tudo, menos da minha verdade, que agora estava ali, espalhada pela sala como roupa no varal. Dona Nazaré, a senhora tem como provar? Vai no fundo do meu guarda-roupa, atrás da porta. Tem 312 riscos de caneta. Cada risco é um domingo. Fui presa. Levaram-me para o presídio feminino. Deixei o Raimundo na mão de Deus e da Socorro, porque não tinha mais ninguém. A Socorro assumiu. Deu comida, deu remédio, levou no médico, trocou fralda quando precisou, limpou a casa, lavou a roupa. 5 meses ela cuidou do meu marido sem pedir nada em troca. 5 meses, aquela mulher que dizia, eu tô aqui, provou que tava mesmo. O advogado era defensor público, homem dedicado, que estudou cada detalhe. Entrou com laudo psicológico. A psicóloga do presídio me avaliou durante semanas. Conversamos muitas vezes. Eu contei tudo de novo. E de novo. E de novo. Cada vez que eu contava, doía menos.
Não porque a dor diminuía, mas porque a vergonha ia embora. A vergonha que me calou 6 anos foi saindo aos poucos a cada vez que eu abria a boca e as palavras encontravam alguém que acreditava. O laudo foi claro. Sofrimento severo e crônico, estado de desespero continuado por 6 anos, impossibilidade percebida de fuga ou denúncia. A psicóloga escreveu que eu vivi em estado de aprisionamento dentro da minha própria casa, com o agressor usando a vulnerabilidade do meu marido surdo como ferramenta de controle e silenciamento. Cada palavra daquele laudo era verdade. Cada palavra eu senti na carne. A Socorro depois contou o que via. A porta trancada todo domingo, meu rosto mudando ao longo dos anos, os sinais que eu escondia com manga comprida em pleno calor de Belém. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu ofereci ajuda. Ela não aceitou, mas eu sabia. O Raimundo depois com intérprete de Libras. Ele não sabia de nada. Não sabia o que o filho fazia. Não sabia por que a esposa fez o que fez. Quando o intérprete explicou, com os sinais oficiais, traduzindo cada palavra, o Raimundo ficou parado. Parado como estátua. 3 minutos sem fazer nenhum sinal. O tribunal inteiro em silêncio olhando para ele. E depois ele fez um só gesto. O sinal de dor. E chorou. Sem som. Um homem surdo chorando em silêncio num tribunal cheio de gente. O juiz pediu intervalo. Várias pessoas na plateia também choravam. O julgamento aconteceu em março de 2024. O promotor fez o trabalho dele. O defensor fez o dele. Mostrou os 312 riscos fotografados no guarda-roupa. Mostrou o laudo. Mostrou os registros médicos antigos. Hematomas que eu disse no hospital que eram de queda. Uma fissura no braço que eu disse que bati na porta. Mostrou o depoimento da Socorro. Mostrou tudo. O resultado veio, absolvida, por 5 votos a 2. Quando o juiz leu a decisão, eu não chorei, não sorri, não senti alívio. Senti um vazio tão grande que parecia que tinham tirado tudo de dentro de mim e sobrado só a casca. Porque nenhuma decisão judicial devolve 6 anos. Nenhuma decisão devolve os 312 domingos. Nenhuma decisão devolve o menino que eu amamentei e que virou o que virou. Nenhuma decisão conserta o que foi quebrado dentro de mim. Voltei para casa, para a mesma casa, para a mesma rua de terra batida, para a mesma meia varanda, para a mesma sala com a mesma cadeira. O Raimundo me esperou. 5 meses sem a esposa. A Socorro cuidou bem, mas ele sentiu falta. Quando eu abri o portão e entrei no quintal, ele estava sentado na cadeira da sala. Me viu pela janela. Levantou devagar, se apoiando no braço da cadeira. Veio até a porta. E me abraçou. Raimundo nunca foi de abraçar. Homem do interior, estivador, criado na dureza. Mas me abraçou. Forte, demorado. Me apertou contra o peito dele e não largou. E eu senti o corpo dele tremendo, tremendo inteiro, dos ombros até as mãos. E eu entendi que ele sabia. Sabia de tudo agora. Sabia o que o filho fez. Sabia o que eu fiz. Sabia por quê. E mesmo sabendo, mesmo carregando essa dor monstruosa, ele estava ali, me abraçando, me dizendo, sem palavra, sem som, sem sinal: eu tô com você. Ele me soltou, olhou nos meus olhos e fez um sinal. Não era Libras oficial, era nosso. Sinal que a gente inventou em mais de 40 anos de casamento. Significava exatamente isso. Eu tô com você. Eu fiz de volta. Eu tô com você. E a gente sentou. Ele na cadeira dele, eu na minha. A televisão ligada sem som, a legenda passando embaixo, o ventilador girando no teto, o calor de Belém colando a roupa no corpo. Tudo igual. E tudo diferente. A cozinha eu reformei, meus queridos. Pedi dinheiro emprestado para Socorro e para o pastor da igreja. Troquei o piso, troquei o azulejo, troquei a porta. Tirei o trinco. Tirei e joguei fora. Agora a porta da cozinha não tranca. Nunca mais. Se o vento abrir, ela bate livre. Se quiser fechar, fecha sem trancar. Porque naquela casa, nenhuma porta vai trancar nunca mais. Domingo agora é dia quieto. Eu acordo,
Faço café, cuido dos passarinhos, cozinho para o Raimundo. Arroz, feijão, frango. Comida simples, sem vatapá. Nunca mais fiz vatapá. Tentei uma vez, comprei o dendê, comecei a esquentar na panela e quando o cheiro subiu, meu corpo inteiro travou. Tremeu, suou. Voltei 6 anos no tempo em questão de segundos, desliguei o fogo e joguei o dendê fora. Vatapá é passado. Vatapá morreu junto com os domingos de antes. A Socorro vem tomar café comigo de vez em quando. Senta na cozinha nova. A cozinha com piso diferente, azulejo diferente, porta sem trinco. E toma café com bolo de milho que eu faço. A gente conversa sobre novela, sobre o preço do açaí que tá pela hora da morte, sobre a chuva que cai sem parar em dezembro e alaga metade do bairro. Coisas normais, coisas que gente viva conversa. Uma vez, numa tarde dessas, ela me olhou por cima da xícara e perguntou: Nazaré, tu te arrepende? Eu pensei antes de responder. Pensei nos 312 domingos, no som do trinco, no rosto do Alcindo mudando, na dor, na vergonha, no café adoçado, nos 40 minutos sentada na cadeira. Eu me arrependo de ter esperado 6 anos, Socorro. Devia ter acabado no primeiro domingo. Só disso eu me arrependo. Ela não disse nada, tomou o café e ficou ali comigo, em silêncio. Porque às vezes, silêncio entre duas mulheres que se entendem vale mais que qualquer palavra. De noite, eu deito do lado do Raimundo. Ele dorme rápido, sempre dormiu. E eu demoro, fico olhando pro teto. Às vezes o pretinho canta no escuro. Canário faz isso de vez em quando, canta de madrugada sem motivo. E eu fico ouvindo o canto dele em vez do barulho do trinco, porque o trinco ainda aparece na minha cabeça. A psicóloga diz que vai passar, que o cérebro demora para esquecer o som que significou perigo por tanto tempo, que um dia eu vou ouvir o barulho de uma porta fechando e não vai acontecer nada dentro de mim. Nenhum tremor, nenhum suor, nenhuma memória. Eu espero. Já esperei 6 anos pelo fim do meu sofrimento. Posso esperar mais um pouco pela paz completa. Meus queridos, meus filhos, minhas filhas, vocês ficaram até aqui comigo e eu sou grata. Grata de verdade, do fundo do peito, de um lugar que eu achava que tinha morrido, mas que tá vivo. Tá vivo porque vocês estão aqui me ouvindo. E ser ouvida, depois de 6 anos em silêncio, é a coisa mais preciosa que existe. Eu conto essa história porque o silêncio é o maior aliado de quem faz maldade. Eu fiquei calada 6 anos. 6 anos carregando sozinha um peso que ninguém devia carregar. Se eu tivesse falado antes, talvez hoje as coisas fossem diferentes. Talvez eu não precisasse ter feito o que fiz. Mas eu não tinha voz, não tinha coragem, não tinha quem me ouvisse sem duvidar. E por isso eu falo agora, para ser a voz que eu não tive. Para ser o eu tô aqui que a Socorro repetiu para mim toda semana durante meses. Se você está passando por algo que parece impossível de contar, algo que dá vergonha, algo que ninguém acredita, algo que acontece dentro da sua própria casa, da sua própria família, pelas mãos de quem deveria proteger, eu quero que saiba de uma coisa: a vergonha não é sua. Eu carrego essa frase no peito como quem carrega amuleto. A vergonha não é sua, é de quem faz. De quem fez comigo, a vergonha era toda dele. Eu demorei 312 domingos para entender isso. Não demore tanto. Eu aprendi que o corpo machucado sara, mas a alma demora mais para cicatrizar. Eu aprendi que perdão não é obrigação e que ninguém tem o direito de dizer quando ou como você deve perdoar. Eu não perdoei. E tudo bem. Eu durmo bem mesmo assim. Eu aprendi que ser mãe não significa aceitar tudo. Que o amor de mãe é imenso, é infinito, mas tem um limite. E esse limite é a sobrevivência. E eu aprendi que pedir ajuda não é fraqueza. É a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Eu deveria ter pedido. Deveria ter contado para Socorro quando ela me olhou nos olhos e disse: eu tô aqui. Mas eu não contei. E o preço do meu silêncio foi caro demais. Se você ou alguém que você conhece está vivendo uma situação de violência, de qualquer tipo, dentro de qualquer relação,
Em qualquer lugar do mundo, saiba que existem autoridades e organizações prontas para ajudar. Busque informação na sua cidade, na sua região. Não aceite que o medo decida o seu futuro. Não aceite que a vergonha tranque a porta da sua voz. Fale, grite, peça ajuda. Porque lá fora tem gente que acredita em você. Eu sou a prova de que existe gente que acredita. Eu fui uma mulher que cozinhou 312 almoços de domingo para o próprio sofrimento. E no último domingo, eu cozinhei minha liberdade. Não foi bonito. Não foi o que o mundo chama de certo. Mas foi o que eu pude fazer com as armas que tinha, no desespero que vivia, na solidão que me cercava. E hoje eu estou aqui, viva, livre, com meu marido do lado, na cadeira dele, com meus passarinhos cantando de manhã, com minha cozinha sem trinco, com minha porta aberta. Agora, meus queridos, eu peço uma última coisa. Se essa história tocou o coração de vocês, se vocês sentiram alguma coisa ouvindo essa vovó aqui, aperta o botão de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma história, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem você ama. Compartilha porque essa história pode chegar em alguém que precisa ouvir, em alguém que está preso num silêncio que está matando por dentro. E deixa aqui nos comentários a palavra trancada. Quem ficou comigo até o final, quem entendeu o peso dessa história, escreve trancada nos comentários, para eu saber que vocês estão aqui, que vocês são minha socorro, que vocês estão dizendo, cada um do seu cantinho do Brasil, eu tô aqui. Faz isso agora. Não espera nem mais um minuto, porque uma palavra, uma mensagem, um gesto pode salvar uma vida. Pode ser a corda que segura alguém no abismo. Eu conto minha história não para ganhar pena, meus queridos. Conto porque o silêncio adoece e a palavra cura. Cada vez que eu falo, o barulho do trinco na minha cabeça fica um pouquinho mais baixo. E cada vez que alguém me ouve, eu sinto que aqueles 312 domingos não foram em vão. Que a minha dor virou ponte para alguém. Que a minha escuridão virou lanterna para quem está no escuro. Isso aqui não é entretenimento, é conscientização, é prevenção, é uma mão estendida. É essa vovó de 68 anos, sentada na meia varanda de uma casinha de 2 cômodos em Marituba, com 3 passarinhos cantando atrás dela, dizendo para cada um de vocês, eu tô aqui. E se você tá passando por algo difícil, se você tá com medo de falar, se você tá com vergonha de pedir ajuda, eu digo, não tenha, porque a vergonha não é sua. Nunca foi. A dignidade e o respeito são coisas que não têm fronteira, não têm idioma, não têm cor, não têm idade. Não importa onde você está no mundo. Ninguém merece ter a porta trancada na própria casa. Ninguém merece viver de medo em medo, de domingo em domingo, esperando o próximo golpe. Ninguém merece ser propriedade de outra pessoa. Estenda sua mão, olhe para o lado, seja a socorro de alguém. Diga, eu tô aqui, para quem precisa ouvir. Porque às vezes 3 palavras salvam uma vida. Um beijo dessa vovó aqui, do fundo do meu coração cansado mas vivo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que nenhum domingo mais seja dia de medo para ninguém nesse mundo.